Aqui só para dar dois exemplos rápidos. Série da arbitragem. Aqui eu pulei o título quando a Convenção de Arbitragem não prevê as coisas essenciais para que a gente possa começar uma arbitragem, a Corte da CCI ela vai ter que vir e suplementar aquela convenção. Ela tem que ter um mínimo para que a arbitragem possa começar. E a série da arbitragem é uma dessas coisas, porque a Corte tem que determinar onde vai estar estabelecida, pelo menos num primeiro momento, aquela arbitragem. E segundo o regulamento e as leis nacionais em geral, a sede da arbitragem tem que ser uma cidade. E aí vem questões de detalhes, parecem anedotas, mas não são. Ali no primeiro exemplo, a cláusula de arbitragem previa que o local da arbitragem será Paris. E aí, bom, legal, a cidade de Paris, todo mundo aqui está pensando Paris, França. Mas a gente esquece que tem Paris, Texas. E a Corte, em princípio, não pode pré-julgar em favor de Paris, França. Em um caso específico, efetivamente teve uma disputa, um contencioso das partes para dizer Paris, França ou Paris, Texas. A sede da arbitragem tem que ser uma cidade. Pensar em colocar, no caso do Brasil, São Paulo, capital, São Paulo, Brasil. Obviamente, a Secretaria não é um robô quando a gente vê a cláusula dizendo a sede da arbitragem será São Paulo. Na primeira carta escrito pela Secretaria, entendemos que é cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. É que nesse caso específico, teve a frase, entendemos que será Paris, França. Mas a requerida veio e falou, não, a vontade das partes era Paris, Texas. E aí teve que então ter uma decisão da Corte. Quando a sede não está prevista, a Corte vai olhar e se é um caso internacional, em princípio ela vai fixar um local neutro, para não favorecer de uma forma nenhuma das partes. Agora, aí vem a estratégia. Se uma parte propõe um local neutro e a outra parte propõe o seu próprio país, aí a Corte vai aceitar e vai fixar no local neutro proposto pela parte. Então, às vezes, quando as duas partes estão brigando, eu quero que seja Brasil, e a parte americana, eu quero que seja Nova York. Se a parte brasileira pegar, eventualmente propor, não, então vamos fazer no Panamá ou na Argentina. Se a Corte considerar aquilo ali razoável, e provavelmente vai, dar uma prioridade para a parte que sugeriu um local neutro pela sua boa fé e bom esforço de ter proposto um local neutro. Em caso entre duas partes brasileiras, aí tem que ver os elementos do caso, mas as consequências são menos graves, porque entre duas partes brasileiras, o Brasil não faz diferença nenhuma. Eventualmente, entre uma parte carioca e uma parte de São Paulo, aí vão ter que olhar os elementos do contrato. Pode ser que vocês terminem em Minas Gerais, não sei, ou em Curitiba, mas essa questão. Por isso é importante prever para evitar esses problemas e esse contencioso. Tem outros temas que são muito mais graves. Às vezes o litígio que tem origem na Convenção de Arbitragem mal redigida, na cláusula de arbitragem patológica, pode ter a consequência de nem ter arbitragem. Ou de uma parte pensar que ela tinha uma cláusula de arbitragem CCI e a Corte considerar que não, aquela cláusula é tão patológica que não tem cláusula de arbitragem CCI. Se existe uma patologia e uma parte alega que não existe cláusula de arbitragem ou que não existe cláusula de arbitragem CCI, apesar de ser arbitragem, essa questão vai ter que ser decidida, mais uma vez, pela Corte e não pela sua Secretaria, daí o benefício da imparcialidade, da impessoalidade da Corte. Um exemplo aqui foi essa cláusula que dizia que any disputes arising from it, o contrato, shall be settled by arbitration under the rules of the Chamber of Commerce in Paris. Teve uma objeção da parte requerida, a requerente apresentou uma arbitragem CCI, teve uma objeção da parte requerida dizendo, tudo bem, mas isso não é arbitragem CCI. Nós queríamos arbitragem, mas nós queríamos um outro local, não CCI. Teve ali uma troca de memoriais entre as partes para dizer a posição dela sobre o tema e a questão foi submetida à Corte. A Corte foi olhar e em Paris existem 5 Chamber of Commerce. Existia a Chambre de Commerce et Industrie, Chambre de Comércio e Indústria de Paris, depois existia a American Chamber of Commerce in France, depois existia Franco-British Chamber of Commerce and Industry, European American Chamber of Commerce e, em quinto lugar, International Chamber of Commerce.
Quando a gente olha essa cláusula, elas queriam uma arbitragem na Chamber of Commerce em Paris. Lá você tem 5. Então a corte teve que resolver esse problema. Das 5, o primeiro elemento que a corte olhou foi, bom, das 5, quem tem arbitragem? E aí, graças a Deus, 3 delas não tinham. Então, bom, as partes não podem ter querido submeter uma arbitragem por uma Câmara que não tem arbitragem. Então, 3 delas foram eliminadas e ficou a Câmara de Comércio e Indústria de Paris e a Câmara de Comércio Internacional, que é a CCI, também localizada em Paris. Aí, como é que a Corte fez para separar essas duas e para ver se as partes queriam arbitragem CCI? Ela foi olhar o tipo do litígio. Era um litígio verdadeiramente internacional, entre partes não francesas. Aí a Corte olhou e falou, bom, a Câmara de Comércio e Indústria de Paris é uma instituição local para a indústria local. Não parece razoável que a vontade das partes seja que, ou tivesse sido que, internacional, como é o caso delas, que elas submetessem essa Câmara local. Então, provavelmente, e esse exame da Corte é um exame prima facie, porque depois tem uma verdadeira decisão sobre a competência do Tribunal Arbitral, a Corte considerou que prima facie existia uma convenção de arbitragem CCI. Mas de tempos em tempos a gente vê cláusulas onde a Corte diz não foi arbitragem CCI. Eu vou dar um exemplo problemático aqui, que foi um caso onde as partes contrataram na convenção de arbitragem que elas queriam arbitragem segundo o regulamento da CCI, administrado pela SIAC. SIAC é a Singapore Institute of Arbitration. A SIAC é uma câmara de arbitragem que tem seu próprio regulamento. As partes no contrato previram arbitragem CCI, mas não administrada pela CCI, administrada pela SIAC. O regulamento da CCI ele diz que só a CCI pode administrar arbitragens com fundamento no seu próprio regulamento. Então a requerente começou uma arbitragem CCI e a requerida disse, não é arbitragem CCI. É arbitragem CCI administrada pela SIAC. Bom, não sei por que uma parte quer isso, por que não foi para a SIAC ou por que não veio para a CCI, ficou no meio do caminho. O Leonardo eventualmente pode comentar depois a opinião dele sobre isso. Prima facie, a Corte considerou que tinha uma cláusula de arbitragem, isso foi para o tribunal e o tribunal, depois de meses e vários milhares de dólares gastos naquela disputa, considerou que ele não tinha competência, porque as partes, segundo a opinião dele, não queriam arbitragem CCI administrada pela CCI, queriam uma arbitragem CCI administrada pela SIAC. Então você vê que essa cláusula mal redigida pode ter consequências extremamente importantes e que vai custar tempo e dinheiro. Por isso é realmente muito importante pensar nos detalhes e, na dúvida, seguir a cláusula modelo do regulamento da CCI, porque aí você evita todo o problema. Eventualmente não vai ter algum detalhe, mas aí a Corte pode suplementar após escutar as partes e aí vai ser o que vai ser. Mas um problema grave como esse, pelo menos, não ocorrerá.